E aí, gente? Como vocês estão? Olha só, quem tá enviando solicitação para participar do vídeo aqui, eu vou aceitar, hein? É sério, eu vou aceitar. Fala, jovens! Como vocês estão? Tudo bem? Já tem uma galera aqui já. Eu tô fazendo essa live para compartilhar algumas coisas importantes com vocês. Hoje eu vou trazer informações e vou trazer algumas sacadas que definitivamente vão fazer uma baita diferença, porque são habilidades importantes. Na verdade, essa aqui talvez eu considero a segunda habilidade mais importante para você conseguir conquistar bons resultados na sua vida, né? Eu acabei de gravar um vídeo pro meu canal no YouTube falando sobre dificuldades emocionais, problemas emocionais que por vezes nós temos. E isso tá conectado de uma forma ou de outra aos nossos resultados. Mas antes, quem tá comigo aqui na live, já vamos fechar um compromisso aqui, porque a minha missão é transformar a vida de uma cacetada de gente. Só que sozinho eu não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer diferença nenhuma no mundo. Então, eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Tem um aviãozinho aí embaixo, eu tô fazendo isso também. E eu vou enviar esse para 5 pessoas no meu Instagram. E você também vai lá e faz o mesmo. Clica no aviãozinho aí, compartilha essa live com a maioria das pessoas que você conhece, pra gente criar um clã porreta de pessoas com comportamento indestrutível e que vão ter resultados gigantescos. Acabei, aí cliquei em concluir, ó, já convidei. Por quê? E também já larga de apertar no coraçãozinho aí, porque esse é o algoritmo do Instagram e fazendo isso o Instagram vai entender que é relevante essa live e ele vai entregar esse conteúdo para mais pessoas, e quanto mais pessoas estiverem aqui, maior é o nosso clã de pessoas com a mente indestrutível. E pessoas com a mente indestrutível são pessoas felizes. E qual é a grande vantagem de conviver com pessoas felizes? Que pessoas felizes não enchem o saco. É isso mesmo. Então, se você quer conviver com pessoas que estão satisfeitas ou que pessoas que têm um comportamento interessante, um comportamento positivo, compartilha essa live com a galera, já aperta no coraçãozinho aí, porque isso só demonstra o quanto você faz parte do meu clã. E de verdade, quem faz parte do meu clã tem presentes diferenciados. Em breve você vai ficar sabendo. Bom, há um tempinho atrás eu soltei uma caixinha de perguntas aí e eu falei sobre... Pedi pra galera compartilhar qual seria um tema que elas gostariam de ver na live. E uma pessoa, que eu não vou citar o nome porque ela não disse se poderia ou não, pediu para falar sobre mudança de comportamento. Ela não foi somente uma pessoa, mas e até por esse motivo eu escolhi falar sobre mudança de comportamento aqui nessa live hoje. Por que, jovens, eu vou falar sobre mudança de comportamento? Porque o seu comportamento determina seus resultados. Se você não sabia disso, então receba, porque agora você está sabendo. O que acontece? Existe uma hierarquia muito importante na nossa existência, vamos dizer assim. Teve um cara muito doido, um cara muito porreta, que criou uma ferramenta chamada níveis neurológicos. Esses níveis neurológicos, eles vão ajudar vocês a compreender como mudar o seu comportamento através de um nível muito mais elevado. Putz, Cris, como assim? Bom, deixa eu deixar bem claro uma coisa para você. Você aprendeu a se comportar do jeito que você se comporta hoje. Você aprendeu com alguém na sua vida. Você pode ter aprendido com seu pai, você aprendeu com a sua mãe, você aprendeu com os seus amigos, você aprendeu com as pessoas na escola, você aprendeu assistindo filmes, você aprendeu das maneiras mais diversas possíveis, mas você aprendeu a ter o comportamento que você tem hoje. Só que em algum momento esse comportamento foi útil na sua vida.
em algum momento, esses comportamentos que você tem hoje, que talvez não sejam tão positivos assim, e que até possam estar te atrapalhando, em algum momento esse comportamento te ajudou. Caramba, Cris, mas, como que esse comportamento me ajudou? Talvez hoje você não saiba, talvez hoje você não perceba que esse comportamento foi útil, mas se ele existe, é porque ele nasceu para atender uma necessidade, para atender uma intenção positiva. Você não sabe o que é intenção positiva? Bom, eu vou te explicar. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Estudos científicos já comprovaram isso, que todo comportamento, por trás de todo comportamento, e por pior que ele seja, existe uma intenção positiva. Caramba, acho que talvez tenha ficado um pouco complicado e eu vou trazer um exemplo para você, um exemplo muito simples até. Imagina que você está dirigindo, sei lá, tá no seu carro lá, bonitinho, e passa um motoqueiro buzinando feito louco. Até te assusta. Eu que dirijo, eu já passei por umas boas com essa. Isso é um comportamento irritante. Só que é irritante para mim. Para o motoqueiro, esse comportamento tem uma intenção positiva. Qual é a intenção positiva? É muito simples. Pergunta pro motociclista lá. O que você vai ganhar buzinando feito um retardado no corredor, ô jovem? Ele vai falar simplesmente que é a segurança dele. Ele vai se manter vivo, porque a maioria das pessoas que estão dirigindo tá tudo no WhatsApp, tá cantando a musiquinha favorita, a atenção tá lá nas cucunhas. E aí, se o motoqueiro tá buzinando no corredor, é porque ele tá querendo te avisar que ele tá passando. E te avisando que ele está passando, ele tá garantindo a segurança dele. Ô Bia, você é motoca, não é? Quando você tá no corredor... Sim, é verdade, sim. Não é? Uhum. Aí, ó. Buzina pra ser visto. Buzina pra ser visto, entendeu? Então, quando o motoqueiro faz isso, ele tá querendo salvar a própria vida dele, porque senão que não deu seta pode virar sem perceber que ele tá lá e vai mandar ele pra longe, pode acontecer um acidente muito pior. Uma criança, você provavelmente já deve ter visto alguma vez, em algum momento na sua vida, uma criança fazer birra no supermercado, por exemplo, que ela quer o doce, a mãe fala que não vai dar, começa a chorar, começa a gritar, começa a se espernear e começa a dar aquele show. O Gabriel buzina, acelera, sua mãe tá te denunciando aqui. Se você vê uma criança fazendo birra no mercado ou no shopping ou em qualquer situação, qual é a intenção positiva desse comportamento? A criança provavelmente ela não sabe negociar. E a maneira que ela tem de falar e de tentar convencer a mãe para comprar o que ela quer é usando a única ferramenta que ela tem, que é o quê? Escândalo, fazendo birra, fazendo um vixe. Aquelas cenas que nós já presenciamos. Agora, na sua vida, por exemplo, procrastinação. Procrastinação. Qual é a intenção positiva da procrastinação na sua vida, jovem? A intenção positiva da procrastinação é simplesmente conforto, talvez, né? Por quê? Porque se tá gostosinho, se você tá retardando isso, uma ação que é importante, conforto talvez, ou proteção, porque talvez seja algo que você tenha medo de fazer, talvez seja um comportamento que você tenha um receio muito grande, ou medo da consequência, ou talvez do desconhecido, e por isso você fica retardando, fica atrasando. Tem uma intenção positiva na procrastinação também, não é? Só que o que acontece? Eu vou passar uma ferramenta para atender a intenção positiva, beleza? Só que antes dessa ferramenta eu tenho que explicar os níveis neurológicos, que foi exatamente o que eu trouxe, né, para essa live. Muito simples. Robert Dilts, que foi uma das pessoas que mais criou ferramentas de PNL na história que eu conheço. O Robert Dilts, ele desenvolveu uma pirâmide, não sei porquê, mas todo mundo, essa galera do desenvolvimento humano gosta de pirâmide.
Ele desenvolveu uma pirâmide e chamou carinhosamente de níveis neurológicos. Quando você entender o que é níveis neurológicos e quando você entender que você tem a capacidade de transformar o seu comportamento através da intenção positiva dele, véi, o bagulho é louco. Os níveis neurológicos, eles funcionam como... Imagina que você vai jogar água do último degrau de uma escada, certo? Se você joga a água do último degrau da escada, o que a água vai fazer? Naturalmente vai descer até o primeiro, dependendo do ponto onde você está. Então assim, se você joga é complicado você jogar água de baixo e esperar que ela suba, né? Se você joga, é complicado você jogar água de baixo, na parte de baixo da escada e esperar que a água suba. A lei da gravidade não vai permitir que isso aconteça. Agora, se você joga água do último degrau de cima, ela vai percorrer todos os degraus até chegar embaixo. O que acontece? Com os níveis neurológicos, funciona basicamente da mesma maneira. Na base, na parte mais baixa da pirâmide dos níveis neurológicos, existe as situações que você tem menos controle. Na parte mais baixa, na parte de baixo da pirâmide, existem as situações que você não controla tanto. E já na parte superior também, mas você tem escolha a partir daqui. E a parte de baixo pode interferir em cima, mas não necessariamente significa que ela vai interferir. Agora, a parte de cima definitivamente vai interferir na base. Caramba, pode ter ficado meio complicado, mas eu vou te explicar com um exemplo muito simples. Mas antes de falar dos exemplos, eu preciso te explicar quais são os níveis, né, de transformação e como esses níveis de transformação vão interferir na sua vida. No nível básico, lá embaixo, aqui, ó, na base, estão os ambientes, ou seja, os lugares que você frequenta. Por exemplo, aqui é um ambiente, meu escritório. Dentro do Instagram também é um ambiente, por mais que nós não estejamos fisicamente, mas é um ambiente, entendeu? Então, na base, os ambientes. Um nível acima dos ambientes vem o quê? O nosso tema de hoje, comportamento. Um nível acima dos comportamentos vem as capacidades, ou seja, o que você pode, qual é o seu nível de capacidade que você tem, entende? Qual é o nível de capacidade que você tem? Acima das capacidades vem as suas crenças e os seus valores. Elas estão juntas, crenças e valores estão juntos, porque valor também é um tipo específico de crença, entendeu? Acima das crenças das crenças e valores vem o quê? Sua identidade. E acima da identidade vem a espiritualidade. Caramba! Coisa! E agora você vai entender que de cima para baixo, quando muda em cima, muda tudo. Mas quando muda embaixo, nem sempre vai mudar o restante. Entendeu? Então, vamos pegar um exemplo da espiritualidade. Imagina que tem uma pessoa que tem sérios problemas, que ela frequenta, sei lá, tem vícios, tem vários comportamentos e várias situações limitantes na própria vida dela. E aí, ela começa a frequentar uma instituição religiosa ou começa a trabalhar a espiritualidade. Não vou entrar no termo do meu conceito de espiritualidade agora, porque é para outra live. Então, essa pessoa começa a trabalhar a espiritualidade dela de uma maneira muito forte. O que vai acontecer? A espiritualidade vai mudar o senso de identidade dela. Ou seja, agora eu desenvolvo e sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa espiritualizada. Eu sou uma pessoa conectada com a minha espiritualidade. Então, mudou a espiritualidade, vai mudar a identidade. Quando muda a identidade, muda o quê? As crenças e os valores. Agora eu acredito que as coisas podem ser diferentes. Eu acredito que ser uma pessoa melhor vai me trazer bons resultados. Agora, honestidade, segurança, entendeu? Esses valores fazem parte, vitalidade,
Esses valores fazem parte da minha vida. Então, esses valores vão fazer o quê? Vão mudar as suas capacidades, ou seja, o que você é capaz de fazer. E aí, com essa mudança de capacidade, o que que muda? Muda o comportamento. Então, se você tinha comportamentos destrutivos, se você tinha comportamentos abusivos com você mesmo, naturalmente esses comportamentos vão ser transformados. E com os novos comportamentos, você também muda os ambientes que você frequenta. Entende como lá em cima na pirâmide a espiritualidade mudou todo o rolê no efeito cascata? Identidade, por exemplo. Identidade você também muda todas as situações que vêm na sequência. Por exemplo, um homem solteiro ou uma mulher solteira que não tem filhos, quando se casa ou quando tem filhos e começa a constituir, a ter a sua própria família, o que que muda? Muda a identidade. Antes eu era solteiro, balada, vida boa, tudo bem, poderia fazer tudo e não tinha tantas responsabilidades com alguém. Virou mãe ou pai. Eita, agora eu não sou mais da vida louca, agora eu sou pai ou mãe de alguém, agora eu tenho uma vidinha pela qual eu sou responsável. O que que vai acontecer? Vai mudar as crenças e os valores. Então antes, se o valor era bagunça e rolê, agora é família e segurança, família e estabilidade. As crenças também mudam. E quando muda isso, vai mudar as capacidades também, que vai mudar os comportamentos. Então agora você não tá mais na bagunça, você já tem um comportamento mais maleável, você já tem um comportamento mais paciente. E mudando os comportamentos também mudam os ambientes. Ou seja, você não vai mais frequentar a balada. Sua balada agora vai ser, sei lá, shopping no domingo, parquinho no domingo. Só nem tem balada, porque você é pai de família ou mãe de família e não dorme. Então, tipo assim, sua balada é cama, Netflix. Então muda os ambientes, muda os comportamentos. Ou muda os comportamentos e muda os ambientes. Entende? Só que se você muda o ambiente que você frequenta, o que que vai acontecer? Você vai ter uma nova percepção de pessoas que têm comportamentos diferentes. Só que o fato de mudar o ambiente não significa que você vai mudar o comportamento. Talvez você mude pela questão de senso de pertencimento ao grupo. O que que nós precisamos compreender quando se trata de mudança de comportamento? Na maioria das vezes, quando nós aprendemos algo, nós aprendemos porque nós tivemos algumas referências, entende? Então, a primeira dica, o primeiro caminho para você transformar o seu comportamento é buscar novas referências de comportamento. Então, novas referências de comportamento podem te ajudar? Podem, mas antes você precisa também entender quais são os resultados que esses comportamentos estão trazendo para você. Quais são as consequências que esses comportamentos estão gerando na sua vida? Então, o que seus comportamentos estão fazendo com a sua situação financeira? O que seus comportamentos estão fazendo com a sua saúde? O que seus comportamentos estão fazendo com os seus relacionamentos amorosos e familiares? O que seus comportamentos estão fazendo com a sua carreira? Entende? Os seus comportamentos vão ser determinantes nesses pontos da sua vida. Então, saber quais são os resultados, entender quais são os resultados desses comportamentos é fundamental para você saber qual é a importância disso. Qual é a importância dessa transformação? Porque essa transformação só vai acontecer se você tiver o quê? Uma recompensa que também atenda à intenção positiva que você tinha. Entendeu? Entendeu? Então assim, qual é a intenção positiva? Lembra da intenção positiva? Qual é a intenção positiva desse seu comportamento hoje? Quando você pensa na intenção positiva desse comportamento, o que você pode fazer de diferente que vai atender essa intenção positiva, né? Atender a intenção positiva desse comportamento e vai te trazer resultados positivos também, ao invés de te prejudicar. Isso é muito poderoso, velho. Faz a lista para 5 áreas principais da sua vida. Faz a lista dos seus desejos, faz a lista das suas metas para saúde, relacionamento amoroso, finanças, carreira, espiritualidade. Se você se torna realizado e com os seus comportamentos você consegue atingir os seus objetivos nessas 5 principais áreas da vida, velho e velha,
você vai ter as chances de você ter resultados maravilhosos é gigantesca. É gigantesca. Por isso que metas são tão importantes. Por isso que você pegar um objetivo e transformar ele em uma meta específica vai fazer uma transformação nos seus comportamentos. Por quê? Porque esse objetivo está ao léu, né? Tá no ar, tá aleatório, igual um balãozinho. Agora, se é uma meta com data, com prazo específico para ser alcançado, para ser atingida, aí você vai fazer o quê? Vai fazer as transformações no seu comportamento para você conseguir tornar essa meta uma realidade e alcançar e bater essa meta. Porque esse compromisso tem que ser primeiramente com você. Se você não atende e se você não valoriza esse compromisso fundamental e importantíssimo com você mesmo, infelizmente, nem eu, nem ninguém vai ter a capacidade de transformar os seus comportamentos e os seus resultados. Vale a pena você prestar muita atenção nisso, porque os resultados disso, os resultados desses comportamentos só serão colhidos por você, velho. Não tem outra, não tem outra. Eu vejo um monte de gente falando, ai, mas eu queria mudar isso na minha vida. Eu falo assim, por que não muda? Ai, mas eu queria melhorar meu relacionamento. Velho, tem pelo menos aí umas 25 mil maneiras para você melhorar o seu relacionamento. Quantas dessas você mudou? Quantas dessas maneiras você usou para melhorar o seu relacionamento? Ai, mas eu queria melhorar minha condição financeira. Tá, e o que você está fazendo para isso? Quando você tem um objetivo poderoso e muito forte para a sua vida, você vai transformar o seu comportamento para que esse objetivo se torne realidade sem desculpinha, sem chororô e sem mimimi. Você precisa fazer isso. Tem um monte de gente querendo resultado diferente, tendo e mantendo os mesmos comportamentos do passado. Entenda essa parada, velho. Coloca isso na sua cabeça. E repete aí. Você que tá na live, repete aí. Se eu mudar meu comportamento, eu mudo meu resultado. Se eu mudar meu comportamento, eu mudo meu resultado. Se eu mudar meu comportamento, eu mudo meu resultado. É esse o segredo. Não adianta você querer fazer uma coisa diferente. Não adianta você querer fazer uma coisa diferente e ter o mesmo resultado. E não adianta você querer ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Entende? Imagina que você precisa, sei lá, acender o fogão para fazer um café. Uma coisa simples. Você vai lá, libera o gás, né? E num fogão elétrico, você vai apertar o botãozinho lá do fogão para fazer a faísquinha elétrica para gerar chama, certo? Não é? Só que aí, jovem, acabou a energia. Você vai ficar com o gás ligado, apertando o botão, sabendo que não vai sair a faísquinha elétrica por quanto tempo? Agora imagina que esse gás está aberto, imagina que ele vai ficar percorrendo a sua casa, imagina que ele vai se expandir, imagina que ele vai para vários outros lugares e você tá lá, com o mesmo comportamento, apertando o botão sem a faísca elétrica para acender. Vai trazer algum resultado? Não. Agora, se você muda o comportamento a partir do momento que você percebe que aquela ação não está trazendo o resultado que você espera, ou seja, liberei o gás, apertei o botão e vi que não tem a faísca elétrica, o que eu vou fazer? Vou procurar um fósforo, vou procurar um isqueiro. Mas enquanto eu faço isso, eu vou fechar o gás, porque senão eu vou morrer asfixiado, ou quando eu encontrar, eu vou ligar e vou explodir minha casa. É fundamental que você tenha a percepção dos seus comportamentos, quais são os resultados que esses comportamentos trazem para a sua vida e crie o resultado. É aí onde está o grande lance. A gente acha que nós somos como que é, velho? Nós somos uma consequência, né? Nós estamos aqui tipo assim, aconteceu e tem que ser assim. Não, não é assim que funciona. Você existe para ser uma pessoa que vai criar os seus resultados dentro daquilo que você deseja. Enquanto você não perceber isso, infelizmente as coisas vão acontecer com você e não para você. Entende? Então, coloca na caixolinha aí. As coisas acontecem para mim e não comigo. Porque aí, qualquer situação que acontecer na sua vida é simplesmente ou para você evoluir, ou para você aprender, ou para você comemorar. As situações que acontecem na sua vida servem ou para você evoluir,
ou para você aprender, ou para você comemorar. Só que a escolha é sua. Se é para evoluir, evolua. Se é para aprender, aprenda. Se é para comemorar, comemore. E cada um desses comportamentos vai determinar um resultado. Se ligou, jovem? Agora vem uma pergunta poderosa. Eu vou trazer uma pergunta poderosa para você se fazer toda vez que você estiver percebendo que você não tem um comportamento tão agradável assim. Beleza? É muito simples. Se você puder anotar também, faça isso, porque você vai precisar dela com certeza. Quando você tiver um comportamento delicado, quando você tiver um comportamento limitante, quando você tiver um comportamento destrutivo para você mesmo, simplesmente se pergunte: o que está me impedindo de fazer diferente na minha vida? O que está me impedindo de fazer diferente na minha vida? E vai buscar essa resposta. As perguntas são as ferramentas mais importantes para que nós possamos encontrar soluções para os nossos problemas. Qualquer situação, se você souber qual é a pergunta certa que você vai fazer para você mesmo, você vai conseguir encontrar a resposta adequada para aquela pergunta. Dentro dos níveis neurológicos, por exemplo, você pode entender perguntas de ambiente, perguntas de comportamento, perguntas de capacidade, perguntas de crenças. É complicado você, por exemplo, se perguntar por quê. O porquê ele vai levantar uma crença. E aí ele vai levantar algo que você acredita, entende? Quem levanta uma identidade, entendeu? Quem eu sou diante dessa situação, entende? Como vem de capacidade. O que eu vou fazer? É um comportamento. O que eu vou fazer para transformar a minha situação financeira? O que eu vou fazer para melhorar a qualidade dos meus relacionamentos? O que é uma pergunta de comportamento? Como é uma pergunta de capacidade? Onde? Onde é uma pergunta de ambiente. Onde eu preciso ir para evoluir como ser humano? Onde eu preciso ir ou onde eu preciso estar para encontrar pessoas que vão me ajudar com os meus objetivos de vida, por exemplo. Então onde, o que, como, porquê, quem, dentro da hierarquia dos níveis neurológicos. Se você pega essa ordem e aplica no seu dia a dia, dentro das situações que você vive, naturalmente você tem uma grande possibilidade de encontrar respostas que vão trazer consequências positivas para você. Ah, tá, então eu estou no meu trabalho, legal. O que eu posso fazer para não esganar aquela pessoa chata que fica querendo gerar picuinha comigo o tempo inteiro? E como eu posso encontrar novas capacidades para fazer para ter esse novo comportamento? Pergunte sempre o que você quer. O poder das perguntas é magnífico quando ele é bem utilizado. Sacou? Então saiba quais são as perguntas que você está fazendo, saiba quais são os resultados que essas perguntas que você faz para você estão trazendo para a sua vida. E aí, naturalmente, você vai buscar melhores maneiras para conseguir alcançar os seus objetivos e realizar as suas metas. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um hack de comportamento. Quem foi? Tá ferrado! O segredo é o seguinte, ó. Vamos lá. Quando você tem emoções limitantes, o que você vai fazer? Por que eu estou falando de emoções limitantes? Primeiro, porque foi um dos temas do YouTube que eu gravei hoje. E segundo, porque as emoções determinam o nosso comportamento. Jovem, as suas emoções determinam quais são os comportamentos que você vai ter. Então, se você não ficar atento em como as suas emoções estão influenciando nos seus comportamentos, você tem grandes chances de ter alguns comportamentos que não vão gerar os resultados que você espera. Quando você tem uma emoção limitante, tipo você tá, sei lá, com a autoestima lá embaixo, ou quando você tá triste, ou quando você tá desanimada, ou quando você tá cabisbaixa, sabe o cabisbaixo? Assim. Quando você tá com a emoção limitante, isso tira a sua capacidade, isso mina a sua capacidade de ter bons comportamentos, de ter resultados positivos. Uma pergunta aqui, deixa eu ver como que eu vou formular essa pergunta. Quando você já viu uma pessoa triste ter uma atitude positiva para ela mesma? É muito difícil. Então você precisa mudar o seu estado emocional. Como que você muda o seu estado emocional? Mudando a sua postura. E como que você muda a sua postura? Mudando a sua postura. Então, essa dica eu até entreguei no vídeo, mas quem tá aqui na live já vai
receber agora, sem frescura, porque quem chega primeiro bebe água limpa. Muito simples, e eu já dei essa dica algumas vezes, mas se você tá aqui e você não viu ainda, receba de presente. Estufa o peito, coloca o ombro para trás, levanta a cabeça, dá um sorrisão e fica nessa posição por alguns instantes. Faz isso agora, faz isso agora. E você vai perceber que isso vai ter um poder gigantesco nas suas emoções até. Faz isso de manhã, toda vez que você acordar. Fica nessa posição e você vai ver a transformação que essa parada vai fazer. Então, jovens, resumindo, para você ter melhores comportamentos, você precisa entender quais são as consequências que esses comportamentos estão gerando na sua vida, quais são as consequências desses comportamentos na sua vida. Você precisa entender o que você quer no lugar dessas consequências, se elas são positivas, bem, se elas não são, o que você vai querer no lugar disso. Depois disso, depois de saber quais são as consequências, entender o que você quer no lugar dessas consequências, você vai buscar caminhos para mudar o seu comportamento. Como? Fazendo perguntas, entendendo a intenção positiva desses comportamentos, trabalhando nos níveis neurológicos e buscando uma recompensa poderosa para você. Pois é, jovem! É simples. Você só precisa se dedicar e assumir a responsabilidade pelos seus resultados. Para de vitimismo, para de coitadismo, para de mimimi, de achar que a culpa é dos outros. Não, a responsabilidade é sua. O jogo está na sua mão e o que acontece para você como você deseja. Se você está com resultado de merda, isso é simplesmente consequência do que você está fazendo. Quer mudar? Muda o que você está fazendo. Faça qualquer coisa, mas não faça a mesma coisa que você está fazendo, porque com certeza os seus resultados vão mudar a partir daí. Beleza? Muito obrigado para cada uma pelo tempo dedicado. Obrigado, Dani, pelo apoio. Você é sempre maravilhosa. Obrigado a cada uma das pessoas que fez parte dessa live. Obrigado a cada uma das pessoas que acompanhou. Eu farei mais lives com uma periodicidade maior até, né? Ficarei presente por mais tempo, só que também na surpresa, sim. Porque para mim não importa a quantidade de pessoas, importa a qualidade. E se você está aqui fazendo a sua parte, chamando novas pessoas, compartilhando essas informações, levando essa mensagem cada vez mais adiante, você também é um agente transformador, você é uma pessoa que está fazendo parte da sua missão, você faz parte do meu clã e quem faz parte do meu clã com certeza vai receber recompensas diferenciadas. Beijo no coração! Vou encerrar esta live por hoje para que vocês possam acompanhar todas as outras lives que tem aqui, né? E tamo junto, jovens indestrutíveis. Fui!